Bom, e é hora agora de falar de educação. E aí você em casa deve estar pensando nas crianças, nos adolescentes, mas não, agora a gente vai falar dos bebês, como educar os bebês, né? Como os pais devem agir nessa fase tão importante da vida dos nossos filhos. Quem vai explicar mais sobre o assunto é o especialista em educação infantil, Roger Hanser. Boa tarde, Roger, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Há quem diga, já li sobre algumas teorias de que essa fase dos 3, 4 primeiros anos é a fase mais importante da vida e que depois a pessoa começa a agir pelo que ela captou nessa época. É por aí? Exatamente. Todos os grandes especialistas hoje no mundo em termos de educação infantil, sejam pedagogos, grandes cientistas, são unânimes nessa opinião de que os 3 primeiros anos de vida são essenciais para que se consolidem as bases do aprendizado da criança e as bases do que vão permitir todas as grandes aprendizagens necessárias por toda a vida desse ser humano depois. É meio que mito achar que eles não compreendem muitas vezes o que a gente está transmitindo, né? Principalmente naqueles primeiros meses, 2, 3 meses ou não? É um pouco mito, porque na verdade os bebês eles têm uma grande diferença em relação a nós, que é um tipo de linguagem distinta. Por exemplo, o bebê absorve muito do mundo a partir do seu corpo, dos movimentos corporais, dos toques e das emoções do adulto, e não tanto essa linguagem verbal que é que a gente está usando aqui agora, por exemplo. Essa linguagem não é ainda muito tranquila para os bebês, então o grande desafio nosso como adultos é passarmos a compreender qual é essa linguagem e como ela funciona. E os bebês são extremamente inteligentes e podem compreender tudo, sim. Então, no caso, quem alimenta o bebê, né, principalmente as mães que estão amamentando, quem vai trocar fralda, quem vai dar o banho. Até a gente está agora, Roger, passando imagens de um documentário, ó, Gisele Bündchen que está aparecendo, várias brasileiras participam, até queria que você desse uma comentada, que é justamente sobre esse assunto, que vai estrear agora aqui na capital também, esse documentário. Claro. Exatamente. Esse documentário ganhou fama e sucesso porque ele fala de muitos elementos importantes realmente para a educação infantil. Além de coletar informações de mães, também fala com especialistas muito renomados que naturalmente reafirmam isso que nós acabamos de comentar, que essa fase de 0 a 3 anos é uma fase crítica da formação do ser humano. E é uma novidade para nós brasileiros que não costumamos dar muita importância para essa fase da educação. Nós costumamos pensar em educação quando uma criança completa seus 6 ou 7 anos de idade e vai para o ensino fundamental, ou quando vai para o ensino médio, ou para a universidade. E o que esses grandes especialistas vão comentar nesse documentário tão famoso agora no mundo todo é que nós precisamos dar uma atenção especial aos 3 primeiros anos de vida. Então, na verdade, retomando aquilo que eu estava falando, esses cuidados que as mães principalmente, né, tem que ter, essa é a forma mais importante de comunicação, a forma como eu estou alimentando, como eu estou dando banho, como eu estou dando carinho. Exatamente, há maneiras específicas de cuidar desses momentos que nós costumamos cometer um grande equívoco. Esse é um dos maiores que acontecem em relação aos pais, nas melhores famílias, como a gente diz, que é pensar nesses momentos como momentos simplesmente de higiene e de limpeza da criança, que sem dúvidas são elementos importantes e fundamentais. Mas esses momentos também são extremamente educativos, então há maneiras específicas de nós tocarmos o corpo da criança, há partes específicas do corpo que devem ser tocadas, outras que não devem ser tocadas em cada momento, e tudo isso os pais precisariam compreender. Não é uma matéria difícil, mas precisa ser aprendida para que haja uma boa educação nos 3 primeiros anos de vida. Roger, quais os erros que os pais mais cometem nessa fase? Então, há muitas coisas, mas eu resumiria em duas grandes questões. Uma delas é que os bebês eles precisam de uma enorme atenção dos adultos. E nesses momentos que nós acabamos de falar, dos cuidados essenciais que são a troca, a alimentação, o sono, e nesses momentos não há uma grande concentração e um grande domínio do que precisa ser feito. Por outro lado, há em contraponto a isso alguns momentos que os bebês precisam de liberdade. E nesses momentos em que o bebê vai engatinhar, vai aprender a sentar, a ficar em pé, os adultos costumam intervir demais e acabam prejudicando a inteligência natural dessa criança. E isso gera uma série de prejuízos por toda a sua vida futura. Ou seja, deixa a criança se virar um pouquinho, deixa ela tentar dar os primeiros passos, as evoluções, porque aí é o medo, às vezes é o medo, a superproteção, é esse muitas vezes o problema? A superproteção é um dos elementos mais prejudiciais, porque acaba impedindo esse aflorar natural do desenvolvimento da criança,
que aparece nesses movimentos aparentemente sem sentido para nós adultos, que é o engatinhar, um balançar da mão, um bater um brinquedo, e nós queremos que as crianças façam coisas elaboradas, como se isso fosse sinal de inteligência, enquanto que essas atitudes simples são um aflorar natural de uma grande inteligência que os bebês já possuem. Roger, e vai ter um workshop sobre esse assunto aqui em Santa Catarina? Fala pra gente, onde é que vai ser? Exatamente, além de ser um workshop, um curso com ensinamentos, para nós a realização de um sonho que é trazer esses conhecimentos para os pais aqui da cidade de Florianópolis, que é considerada uma das grandes cidades para se educar os filhos, né, segundo algumas pesquisas recentes. Então esse é o workshop, queria até mostrar para você. Então as pessoas, inclusive, que quiserem participar, podem entrar, e há um código com o nome do programa que as pessoas que digitarem vão aí ganhar um desconto de 50%, e nós estamos fechando as últimas vagas. Vai ser no Hotel Mercury, e a gente vai trabalhar esse tema de como educar o seu bebê. Então o pessoal que estiver assistindo já sabe, corre, vai se inscrever. Inclusive vai ter nutrição também, né? Exato. No pacote de informações também. É importante, aliás, eu fiz curso de alimentação infantil com a nutricionista e realmente essa importância de saber como lidar, porque isso vai à formação da vida toda dos nossos filhos, Com né? certeza absoluta. Tem algum site de referência para quem quiser mais ler sobre esse assunto, pesquisar com calma em casa? Tem sim. As pessoas interessadas podem entrar no site, que é comoeducarosseubebê.com.br, e lá tem todas as informações, como se inscrever. E a gente aguarda todos vocês, você também é convidado a nós. Obrigada. Roger, obrigada pela presença e com certeza vai ser um sucesso o workshop. Ok, eu que agradeço, muito obrigado a todos e a você.